Se sua pele arde, queima ou esquenta sem ferida, e ninguém consegue explicar direito, fique comigo porque isso acontece com mais gente do que você imagina. Antes de continuar, eu te peço algo simples e importante. Se inscreva agora no canal O Corpo Avisa. Quando você se inscreve, você passa a receber conteúdos que ajudam a identificar sinais silenciosos do corpo, aqueles avisos que costumam ser ignorados até virarem problemas maiores. E esse vídeo, em especial, pode fazer você olhar para sua geladeira de um jeito completamente diferente a partir de hoje. O título deste vídeo não é exagero. Retire este alimento da sua geladeira agora. Não porque ele seja proibido, não porque todo mundo vá reagir da mesma forma, mas porque, para muita gente, ele se torna um gatilho invisível de sinais que aparecem primeiro na pele. E a pele, como você já deve ter percebido em outros vídeos aqui do canal, é um dos principais lugares onde o corpo manifesta desequilíbrios internos. Talvez você esteja assistindo porque notou algo estranho. Uma vermelhidão que surge do nada. Uma coceira que aparece e desaparece. Uma sensação de calor localizado, principalmente no rosto, no pescoço ou nos braços. Ou até aquela impressão de que a pele está reagindo sem motivo claro. Já passou por isso? Já ouviu alguém dizer que é nervoso, estresse, ansiedade, ou até que é coisa da sua cabeça? Muita gente convive por meses, às vezes anos, com esses sinais. Vai ao dermatologista, troca sabonete, muda creme, testa pomadas. Em alguns casos melhora por um tempo, em outros não muda nada. E o que quase ninguém considera logo no início é algo extremamente comum, o que está sendo consumido todos os dias, muitas vezes achando que é inofensivo, saudável ou até indispensável. Existe um alimento muito presente nas geladeiras brasileiras que, em determinadas pessoas, pode desencadear reações silenciosas. Não é uma alergia clássica, daquelas que causam inchaço imediato ou falta de ar. É algo mais sutil. Maîtresse Euro. Um processo que pode se manifestar como inflamação de baixo grau, refletindo diretamente na pele. A confusão começa porque esse alimento é socialmente aceito. Ele está no café da manhã, no lanche, em receitas rápidas, em dietas consideradas equilibradas. Muitas pessoas cresceram ouvindo que ele faz bem. E, para muita gente, ele realmente não causa nenhum problema aparente. Mas o corpo não funciona de forma igual para todos. Você já reparou que algumas pessoas podem comer a mesma coisa a vida inteira sem sentir nada, enquanto outras desenvolvem sintomas estranhos com o passar do tempo? Isso acontece porque o corpo muda. O intestino muda. A forma como o organismo lida com certos componentes também muda. E o que antes era bem tolerado pode começar a gerar sinais de alerta. Um dos erros mais comuns é achar que, se algo não causa dor intensa ou um sintoma imediato, então não está relacionado ao problema. A pele, no entanto, costuma ser lenta e persistente nos avisos. Ela fala aos poucos. Primeiro com um desconforto leve. Depois com manchas discretas. Depois com calor, coceira ou ardência sem lesão visível. E aqui entra um ponto importante. Quando o corpo não consegue eliminar ou processar bem determinadas substâncias, ele busca rotas alternativas de eliminação. Uma dessas rotas é a pele. Isso significa que aquilo que você ingere pode acabar se manifestando externamente, mesmo que o problema esteja acontecendo por dentro. Você já teve a sensação de que sua pele reage mais em determinados dias? Já percebeu que, após algumas refeições específicas, algo muda no seu corpo, mesmo que você não consiga explicar exatamente o que? Essa percepção costuma ser ignorada, mas ela é um dos sinais mais honestos que o organismo oferece. O alimento que estamos falando aqui costuma estar associado a processos inflamatórios silenciosos em algumas pessoas. Ele pode interferir na microbiota intestinal, favorecer retenção de líquidos, estimular respostas imunológicas leves e contínuas. Nada disso acontece de forma dramática. É tudo gradual. E exatamente por isso passa despercebido. A frustração vem quando a pessoa tenta resolver o problema apenas na superfície. Troca produtos de higiene, muda o clima do banho, evita sol, mas continua colocando no corpo, todos os dias, algo que o organismo já não está lidando bem. O resultado é um ciclo sem fim. Melhora um pouco, piora de novo, e nunca se entende a causa real. Você conhece alguém que vive reclamando da pele, mas nunca encontra uma explicação definitiva? Ou talvez seja você mesmo. Quanto tempo você já convive com esses sinais? Meses? Anos? Já pensou que a resposta pode estar mais perto do que imagina, literalmente dentro da sua geladeira? É importante deixar algo muito claro neste ponto. Este conteúdo é informativo e não substitui a avaliação médica. Cada organismo é único,
e qualquer mudança alimentar deve ser observada com atenção e responsabilidade. O objetivo aqui não é criar medo, mas ampliar a percepção sobre sinais que o corpo dá e que quase sempre são ignorados. Na próxima parte, eu vou te explicar por que esse alimento específico, tão comum no dia a dia, pode se tornar um problema para a pele de algumas pessoas, quais sinais costumam aparecer primeiro e por que quase ninguém faz essa conexão logo de início. Se esse tema já fez sentido para você até aqui, aproveita e se inscreve no canal agora. E me conta, você já desconfia de algum alimento que parece não cair bem no seu corpo? Quando falamos desse alimento tão comum na geladeira, a maioria das pessoas nem imagina que ele possa ter qualquer relação com a pele. Pelo contrário, ele costuma ser associado à ideia de força, saúde, nutrição, crescimento. Está ligado à infância, à rotina familiar, a recomendações antigas que atravessaram gerações. Justamente por isso, quase ninguém desconfia. Esse alimento é consumido muitas vezes todos os dias. Está no café da manhã, no café da tarde, em receitas rápidas, em molhos, em vitaminas, em preparos aparentemente simples. E o corpo, no início, até consegue lidar com ele sem grandes dificuldades. O problema é que o organismo não funciona como uma máquina fixa. Ele se adapta, se desgasta, muda ao longo do tempo. Em muitas pessoas, esse alimento começa a gerar um tipo de reação que não é imediata, nem explosiva. É uma reação silenciosa. Algo que acontece no intestino, na absorção, na resposta inflamatória do corpo. E quando esse processo se prolonga, o corpo começa a procurar uma forma de avisar que algo não está indo bem. A pele entra exatamente nesse ponto. Ela é um dos órgãos mais sensíveis às inflamações internas. Quando algo não está equilibrado por dentro, a pele costuma reagir. Não necessariamente com feridas ou doenças visíveis, mas com sensações estranhas, ardência sem machucado, calor localizado, coceira que aparece do nada, vermelhidão que vai e volta. Muita gente descreve como se a pele estivesse quente por dentro. Outros relatam que o rosto fica vermelho sem motivo aparente. Há quem sinta pinicação, formigamento ou até uma sensação de queimadura leve, sem nenhuma lesão visível. Já sentiu algo assim? Já tentou explicar isso para alguém e ouviu que era nervoso ou estresse? O que quase nunca é investigado é a relação disso com a alimentação repetitiva. Comer a mesma coisa todos os dias não é um problema em si. O problema surge quando o corpo começa a demonstrar que não está lidando bem com algum componente específico. E insistir nisso é como ignorar um alarme que toca baixo, mas não para. Esse alimento específico tem componentes que, em determinadas pessoas, podem favorecer inflamação intestinal leve, aumento da permeabilidade do intestino e uma resposta imunológica contínua. Nada disso gera dor intensa imediata, mas cria um cenário interno que, aos poucos, começa a se refletir na pele. E aqui surge uma armadilha muito comum. Como o sintoma não aparece logo após o consumo, a pessoa não associa uma coisa a outra. Às vezes a reação na pele surge horas depois. Ou até no dia seguinte. Isso quebra completamente a lógica de causa e efeito na cabeça de quem está tentando entender o que acontece. Você já percebeu que, em alguns dias, sua pele está pior sem você ter feito nada diferente aparentemente? E se o nada diferente for justamente repetir algo que o corpo já não tolera tão bem, dia após dia, essa repetição cria um acúmulo de sinais, não um evento isolado. Outro fator importante é que, com o tempo, o corpo pode passar a reagir de forma mais intensa. O que antes era só uma vermelhidão discreta pode virar coceira constante. O que era apenas sensação de calor pode evoluir para manchas recorrentes. E ainda assim, muita gente continua tratando apenas a superfície. É comum ouvir relatos de pessoas que dizem: quando eu fico um tempo sem esse alimento, parece que minha pele melhora, mas depois volta tudo de novo. Isso acontece porque a retirada temporária alivia o corpo, mas a reintrodução frequente reacende o processo inflamatório. E aqui vai uma pergunta importante. Você já ficou alguns dias sem consumir esse alimento e notou alguma diferença, mesmo que pequena, na sua pele? Ou nunca chegou a testar isso de forma consciente? Vale reforçar mais uma vez: este conteúdo é informativo e não substitui a avaliação médica. Não se trata de demonizar alimentos nem de criar regras universais. Trata-se de observar sinais individuais, entender como o próprio corpo responde e parar de ignorar avisos sutis. Na próxima parte, eu vou te revelar qual é esse alimento tão presente na geladeira, porque ele costuma passar despercebido como possível causa de sinais na pele e quais são os indícios mais claros de que o seu corpo pode não estar lidando bem com ele. Se esse conteúdo está te ajudando a conectar pontos,
aproveita e se inscreve no canal O Corpo Avisa. E me diga, você já começou a desconfiar do que pode estar por trás dessas reações na sua pele? Então vamos avançar, porque aqui está o ponto em que muita gente finalmente começa a entender o que o próprio corpo vem tentando dizer há muito tempo. O alimento que precisa entrar nessa conversa, e que está presente na geladeira da maioria das pessoas, é o leite e seus derivados. Leite, queijo, iogurte, requeijão, creme de leite. Para algumas pessoas, eles passam completamente despercebidos. Para outras, o corpo começa a reagir de forma silenciosa, especialmente através da pele. E não estamos falando apenas de intolerância à lactose, aquela clássica que causa gases, estufamento ou diarreia. Muita gente não tem esses sintomas digestivos óbvios e, mesmo assim, apresenta sinais em outras partes do corpo. A pele é uma das principais. O que acontece é que, em algumas pessoas, componentes do leite podem gerar um processo inflamatório de baixo grau. Algo contínuo, persistente, que não causa dor aguda, mas cria um ambiente interno de irritação constante. O intestino fica mais sensível, o sistema imunológico entra em alerta e o corpo começa a buscar saídas para esse excesso de inflamação. A pele, mais uma vez, vira um canal de expressão. E os sinais costumam ser exatamente aqueles que confundem: vermelhidão sem motivo claro, sensação de calor no rosto, ardência sem ferida, coceira difusa, manchas que aparecem e somem, pele mais reativa ao toque ou à temperatura. Você já reparou que algumas pessoas ficam com o rosto avermelhado com facilidade? Ou que certas regiões do corpo parecem esquentar do nada? Em muitos casos, isso é tratado como sensibilidade da pele, rosácea, alergia ambiental. Às vezes até melhora com tratamento local, mas nunca resolve completamente. O detalhe que quase ninguém percebe é a repetição diária. O leite entra no café da manhã, o queijo no almoço, o iogurte à noite. O corpo até tenta lidar com isso, mas quando não consegue mais compensar, começa a emitir alertas. E esses alertas não vêm com uma placa escrita "é o leite". Eles vêm em forma de sensação estranha, desconforto e frustração. Outro ponto importante é que o corpo muda ao longo da vida. Algo que você consumiu por anos sem problemas pode começar a gerar sinais depois de um período de estresse, uso de medicamentos, alterações hormonais ou mudanças no intestino. Isso não significa que o alimento virou vilão, mas que a relação do corpo com ele mudou. E aqui surge uma reação muito comum. A pessoa retira o leite por alguns dias sem perceber, seja por falta de tempo ou mudança na rotina, e nota uma melhora sutil na pele. Nada milagroso, mas algo diferente. Depois, volta ao consumo normal e os sinais retornam. Esse vai e volta é um dos maiores indícios de que existe uma relação ali. Você já passou por algo assim? Já ficou alguns dias sem consumir leite ou derivados e sentiu sua pele um pouco mais tranquila, menos quente, menos reativa? Ou nunca chegou a observar isso de forma consciente? É exatamente por isso que o título deste vídeo é direto: retire este alimento da sua geladeira agora. Não como uma regra definitiva, mas como um teste de consciência corporal. Um convite para observar. Para dar ao corpo a chance de mostrar se ele funciona melhor sem esse estímulo constante. Importante reforçar novamente: este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. Cada organismo reage de forma diferente, e qualquer mudança deve ser feita com atenção. O objetivo aqui é parar de ignorar sinais, não criar medo ou restrições extremas. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar sua pele de outra forma, aproveita para se inscrever agora no canal O Corpo Avisa. Aqui, a ideia é justamente essa: aprender a escutar o corpo antes que ele precise gritar. Na próxima parte, eu vou te explicar quais sinais na pele costumam melhorar quando esse alimento é retirado por um período, quanto tempo o corpo geralmente leva para responder e por que muitas pessoas se surpreendem com o resultado. E me diga, depois de tudo isso, você acha que vale a pena observar a relação do seu corpo com esse alimento? Ótimo! Então vamos seguir, porque aqui é onde muitas pessoas começam a perceber mudanças reais, não milagrosas, não imediatas, mas claras o suficiente para gerar reflexão. Quando alguém decide retirar o leite e os derivados por um período, a primeira coisa que costuma acontecer não é uma transformação visível na pele. O que muda primeiro é a sensação geral do corpo. Algumas pessoas relatam menos inchaço, menos sensação de peso, menos desconforto difuso. Só depois disso é que a pele começa a responder. E a resposta da pele quase nunca vem de forma abrupta. Ela vem em detalhes. A pele parece menos quente ao longo do dia. A vermelhidão aparece com menos frequência. A coceira diminui. Aquela ardência estranha, sem ferida,
Começa a ficar mais espaçada. Já ouviu alguém dizer não sei explicar, mas minha pele parece mais calma? É exatamente isso. Em geral, quando existe relação entre o consumo de leite e sinais na pele, o corpo costuma dar algum tipo de resposta entre 2 e 4 semanas. Para algumas pessoas, antes. Para outras, um pouco depois. Tudo depende de como está o intestino, do nível de inflamação acumulada e da sensibilidade individual. O que chama atenção é que muitas pessoas só percebem o quanto conviviam com desconforto quando ele começa a diminuir. Antes disso, o sinal já fazia parte da rotina. A pessoa achava normal sentir o rosto quente no fim do dia. Normal coçar sem motivo. Normal ficar vermelha com qualquer mudança de temperatura. Só depois da retirada é que surge a comparação. E aqui surge outra armadilha comum, a reintrodução. A pessoa melhora, se sente melhor, e então volta a consumir o leite achando que agora está tudo resolvido. Em muitos casos, os sinais retornam. Às vezes não no mesmo dia, mas alguns dias depois. E esse retorno costuma ser o momento em que a conexão finalmente fica clara. Você já viveu algo parecido com outro alimento? Algo que parecia inofensivo até você parar e notar diferença? Por que seria diferente com o leite? É importante dizer que nem todo mundo precisa excluir completamente. Em alguns casos, a redução já faz diferença. Em outros, a troca por versões diferentes muda a resposta do corpo. E há pessoas que realmente não apresentam nenhum sinal, mesmo consumindo diariamente. Por isso a observação individual é tão importante. O erro está em ignorar o corpo quando ele fala baixo. A pele fala baixo. Ela não grita como uma dor intensa. Ela sussurra através de desconfortos repetitivos. E quando esses sussurros são ignorados por tempo demais, o corpo tende a aumentar o volume. Mais uma vez, vale reforçar, este conteúdo é informativo e não substitui a avaliação médica. Se os sinais persistem, pioram ou geram preocupação, buscar um profissional é sempre o caminho mais seguro. O que este vídeo propõe é consciência, não diagnóstico. Se em algum momento deste vídeo você pensou isso acontece comigo, aproveita agora para se inscrever no canal O Corpo Avisa. Quanto mais você aprende a reconhecer sinais simples, menos o corpo precisa recorrer a alertas mais intensos para ser ouvido. Na próxima e última parte, vamos fechar esse raciocínio falando sobre por que a pele é tão usada pelo corpo como meio de aviso, como observar esses sinais no dia a dia sem paranoia e o que realmente significa escutar o próprio corpo de forma prática. E me diga, depois de tudo isso, você consegue lembrar quando esses sinais na sua pele começaram a aparecer? Então vamos encerrar com calma, porque essa parte final é justamente a mais importante de todas. A pele é um dos canais mais honestos que o corpo usa para se comunicar. Diferente de outros sistemas, ela está exposta, visível, sensível. Ela reage ao que você come, ao que você sente, ao que você acumula e ao que o organismo já não consegue mais compensar internamente. Por isso, quando algo começa a aparecer na pele sem uma causa óbvia, quase nunca é do nada. O grande problema é que fomos ensinados a tratar sinais, não a escutá-los. Quando a pele coça, passa um creme. Quando arde, muda o sabonete. Quando esquenta, tenta ignorar. Pouca gente se pergunta: o que o meu corpo está tentando aliviar por aqui? O que está acontecendo por dentro que está saindo por fora? Quando falamos do leite e dos derivados, o ponto central não é dizer que eles são ruins. O ponto é entender que, para algumas pessoas, em determinado momento da vida, o corpo passa a lidar mal com eles. E como não há uma reação explosiva, o sinal vem devagar. Vem em forma de ardência sem ferida, calor localizado, vermelhidão recorrente, coceira sem explicação clara. Escutar o corpo, nesse caso, não significa entrar em paranoia alimentar. Significa observar com respeito. Fazer pausas conscientes. Notar diferencas. Perceber se a pele fica mais tranquila quando algo é retirado e mais reativa quando volta. Isso é escuta corporal, não radicalismo. Muita gente só descobre essa relação anos depois, quando os sinais já estão mais intensos. E quase sempre diz a mesma coisa: se eu tivesse observado antes, teria evitado muita frustração. Porque o corpo avisa. Ele sempre avisa. Só que fala baixo no começo. Se você chegou até aqui, provavelmente já reconheceu algum desses sinais em você ou em alguém próximo. E isso já é um passo enorme. Consciência muda a forma como você se relaciona com o próprio corpo. Antes de encerrar, eu faço mais um convite simples. Se inscreva no canal O Corpo Avisa. Aqui, o objetivo não é assustar,
nem prometer soluções mágicas. É ajudar você a perceber sinais simples antes que eles se tornem problemas maiores. Observe sua pele. Observe seu corpo. Observe suas reações ao longo dos dias. Pequenas mudanças, quando feitas com atenção, costumam trazer respostas claras. E lembre sempre, este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. Aqui, o corpo avisa. E você aprende a escutar.